Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós vamos abordar o desenvolvimento rodoviário no Rio Grande do Sul. Por aqui falaremos sobre como os pedágios foram instalados nas rodovias gaúchas e também sobre quais alternativas o poder público pode encontrar para ajudar a melhorar a questão da malha viária para a população brasileira. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o engenheiro civil Mauri Adriano Panitz, ele que também é especialista em segurança viária. Olá, Mauri, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, agradeço o convite, né? Para nós é uma honra estarmos aqui para debater esse tema tão interessante. Perfeito, e também participa da nossa edição o Antônio Augusto Lovato, ele que é engenheiro de transporte. Então, olá Antônio, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Tudo bem, para nós também é uma satisfação estar presente e contribuir aí para que os nossos telespectadores entendam um pouco melhor e a gente discuta aí de uma forma bem ampla esse assunto tão interessante e tão instigante. Obrigado, Antônio. Então eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados e de imediato eu peço para o Mauri nos explicar como funciona a lógica do atual cenário rodoviário brasileiro. Ou seja, por que as nossas rodovias são da forma que operam atualmente? Bem, a história é um pouco longa, né? Porque ela teve início, digamos, em 1937, quando foi fundado o DNR, depois em 44, perdão, foi criado o Plano Rodoviário Nacional, né, no ano de 1945, 44, perdão, e em 45 foi promulgada a chamada Lei Jopert, que foi uma lei baseada em legislação que já existente em outros países, destinada a financiar o setor. Então foi criado nessa lei o Fundo Rodoviário Nacional, em 1945. O objetivo dessa lei era taxar os combustíveis, né? Então criou-se um imposto único sobre combustíveis líquidos e gasosos, que foi o que permitiu os órgãos rodoviários federal, os estaduais e os municipais, né, de projetarem, construir e planejarem suas redes viárias, né? Então, por mais ou menos umas 4 décadas, esses recursos foram fundamentais para o desenvolvimento rodoviário do país e também aqui do Rio Grande do Sul, porque essa lei beneficiava, né, redistribuía esses recursos dos impostos, do imposto sobre combustíveis, para o DAER e para os municípios. Então, a rede... Quando essa lei foi promulgada, nós tínhamos no Brasil menos de 300 quilômetros de rodovias pavimentadas, né? E passado alguns anos, né, com a implantação desse Plano Rodoviário Nacional, quando chegou nos anos 70, nós já estávamos com mais de 5.000 quilômetros. Eu tenho aqui uma anotação. Em 70, foi criado o primeiro pedágio público, né? O DNR instituiu praças de pedágio, porque nessa época nós estávamos nos governos militares, então começaram a ser construídas grandes obras, como, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, a Via Dutra, melhoramentos na BR-116, na Via Dutra e na Rio Petrópolis, e construída aqui no sul, a BR-290 entre Porto Alegre e Osório, que foi como nós chamamos, a primeira freeway construída no Brasil. Só que nós não tínhamos recursos, o país não tinha recursos para construir essas obras, né? Então, através desse pedágio público que foi criado na época, era a intenção do governo em se ressarcir, né, dos empréstimos, pagar o custo dessas obras, né?
Bom, com o tempo, esse pedágio público, né? Isso aí, quem viveu, quem circulava aqui na nossa freeway, deve se lembrar, né? Houve uma época em que o pedágio ele era usado politicamente e o valor da taxa de pedágio era muito baixo. Não custeava. Quando ele foi extinto, e ele foi extinto na década de 80, portanto, mais de 10 anos depois, no fim ele já não custeava nem as despesas, porque no fim era contratado um banco para fazer a cobrança na praça de pedágio, lá entre Osório e Santo Antônio, e o custo da despesa do contrato com o banco para manter aqueles caixas funcionando dia e noite lá, era praticamente o mesmo valor da arrecadação. Por quê? Porque o valor da taxa de pedágio ele era usado politicamente. Então, havia um domínio do setor político sobre o órgão rodoviário. Então, nós passávamos, na época, por uma administração que não era nada técnica, entendeu? Estávamos, assim, submissos à vontade dos políticos. Agora, Antônio Augusto, o Mauri traz dados sobre um pedágio público, né, historicamente instalado há muitas décadas, e nessa questão ele traz também um levantamento sobre a arrecadação de impostos e como esse pedágio ele não era operacionalizado para custear a manutenção das estradas. Esse foi a grande causa da mudança para a iniciativa privada ou historicamente teve outros motivos? Não, na verdade, se a gente vai entender, e eu acho que o Mauri ilustrou muito bem a história desde que foi criada e começou na questão da taxa em função do combustível, que hoje nós temos uma CID que normalmente não é utilizada por devido objetivo pela qual ela foi criada. Essa taxa foi para... o que serviu essa taxa? Ela aumentou drasticamente, né, para o lado do bem, né, a malha rodoviária brasileira. Existia um nível de volumétrico de veículos circulando que era muito baixo. Com o tempo que se deu conta que essa malha viária cresceu tanto para o bem, né, e ao mesmo tempo com o número de veículos aumentando cada vez mais, se viu que o dinheiro vindo desse imposto em cima do combustível não era suficiente para manutenção. E aí que começou a se chegar à conclusão que as rodovias tinham que ser pedagiadas. É natural isso. O dinheiro serviu para alavancar e organizar a rede rodoviária nacional, principalmente com dinheiro oriundo do imposto sobre combustível. Depois se deu conta que não era suficiente para dar manutenção. E essa manutenção passou a ser da iniciativa privada a partir de qual momento? Teve vários momentos, né? A partir dos anos 70, como o próprio Mauri disse, nós já tivemos aqui a Freeway, os anos 80 começaram a ter uma alavancagem muito maior em várias rodovias nacionais. Começou principalmente nas BRs, algumas estaduais também, e se viu como uma solução justamente por quê? E por isso que eu entendo que para nós, para mim pessoalmente, é uma discussão vencida se o pedágio é importante ou não. Evidente que ele é importante. Ele é rodovias pedagiadas é um artifício usado no mundo inteiro. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o poder público não tem velocidade para fazer a manutenção correta e de uma forma rápida das rodovias. Porque boa parte dos pedágios hoje é usado para manutenção e correção. Claro que tem alguns que é usado também para duplicação e para outras obras, algumas obras de arte, algumas ações mais importantes também. Mas é importante colocar que o poder público não tem velocidade e custa muito mais caro quando ele vai buscar um pedágio. Eu acho que a gente tem que, na verdade, discutir principalmente, não é se o pedágio é algo importante ou não. Para nós, como eu tinha dito, é uma discussão vencida. Nós temos que discutir a questão das rodovias em si. O que acontece hoje para as rodovias terem algum tipo de problema, principalmente na questão do edital de licitação, muitas vezes na questão política, como nós temos aqui, Rio Grande do Sul
deu um passo para trás, nós estávamos conversando agora há pouco, né? Quando principalmente optou lá em 2012, né, se eu não me engano, criar a EGR, uma empresa pública, né? Que na verdade não entregou nem algo a mais na construção das rodovias pelo qual ela tem concessão. Então, essas questões que a gente tem que discutir. A questão, por exemplo, por que nós temos obras paradas no Rio Grande do Sul, como a 290, por exemplo. Quanto vai custar essa rodovia desde que ela iniciou as construções? A própria 101, né? Então, nós temos problemas de regulação, temos problemas com TCU, temos vários tipos de problema em relação hoje às rodovias. O pedágio é o menor problema, o pedágio é a solução. Nós temos outros problemas muito maiores. E Mauri, justamente sobre essa questão do poder público não ter a velocidade necessária, como diz o Lovato, para a aplicação da manutenção mais correta nas estradas, o senhor enxerga alguma outra alternativa que o poder público pudesse criar para a manutenção das estradas? Só se fosse criado aquele Fundo Rodoviário Nacional, como existia lá, como foi criado em 45, em que uma porcentagem dos impostos sobre combustíveis fosse todo ele vinculado aos órgãos rodoviários. Porque quando o DNR se transformou numa autarquia, ele tinha esses recursos à disposição. Ele não pedia... ele não necessitava pedir licença para os deputados para fazer uma obra, para projetar uma obra. Ele tinha um plano nacional de viação que era aprovado por lei, né, mas feito tecnicamente, e ele tinha que seguir. Né, e ele tinha recursos que naquela época, tinha recursos que podia fazer os investimentos necessários dentro de uma programação. Foi assim que governos como o tempo do Juscelino Kubitschek fizeram maravilhas em termos de obras públicas, nos chamados planos quinquenais de obras rodoviárias, os PQOR, né, que, digamos, que foi uma decorrência dessa disponibilidade de recursos, né, que depois, em 79, o Delfim Neto, como ministro da Fazenda, que foi um dos grandes traidores dessa pátria, entendeu? Ele foi constituinte em 87, e ele mais uma série de deputados paulistas, que foram todos uns canalhas, estão hoje aí até fazendo regras, né, tentando pegar o poder do Brasil. Esse pessoal traiu Eles fizeram uma transformação do Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos, isso lá nos tempos da Constituição, e transformaram isso em ICMF, quer dizer, transferiram para estados e municípios todos esses recursos. E deixaram o antigo órgão rodoviário, o DNR, pendurado no pincel. Ele tinha a obrigação de manter as estradas, de dar segurança, né, de oferecer o serviço, mas ele não tinha os recursos mais. Então, quando foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento, o FND do Delfim, quando ele disse assim, não, nós vamos agora concentrar todos esses recursos que hoje estão vinculados a determinados órgãos e vamos colocar tudo num bolo só. Aí o bolo vai fermentar, vai crescer e vai... Né, ele deu uma de mestre Cuca aí, nessa oportunidade. Ele usou uma figura de pensamento usando aquele bolo que ia fermentar e crescer. Mas isso foi somente uma piada, né? E dali a coisa foi piorando, fizeram uma série de leis, que eu tenho tudo relacionado num artigo que eu publiquei no Jornal do Comércio, com todas mais ou menos umas 10 leis que foram feitas desde 79 até a Constituição, que tiraram totalmente os poderes do órgão rodoviário de administrar, de fazer digamos, as obras que ele achava tecnicamente mais necessárias. Então, isso criou o chamado caos rodoviário. Nós chamávamos na época isso aí de a operação desmonte do sistema rodoviário federal. Tá? A Constituição, então, depois lançou a pá de cal.
Em 1990, aí eu trabalhava no DNR e tinha cargos lá dentro, e nós éramos responsabilizados, né, e colocados na justiça. Cada acidente que ocorria na estrada, né, queriam nos responsabilizar, só que como é que vão responsabilizar uma pessoa que não fez nada, que não tinha condições né, de responder, né, de prestar um bom serviço público? Então, essa operação de desmonte chegou a um limite que eu fiquei muito indignado. Eu, como fui professor durante muitos anos e me especializei nessa área de transporte, segurança viária, e eu sabia do que isso representava em termos de acidentes, porque eu fui o último engenheiro-chefe da Polícia Rodoviária Federal e eu tinha obrigação, pela função que exercia dentro desse cargo, né, eu tinha a obrigação de estudar acidentes, fazer análise de toda a rede nossa do Rio Grande do Sul e definir os locais mais críticos, né? Então, quando eu tive nesse cargo, eu me especializei na área de acidentes. E eu sabia o que custava isso. Naquela época, os acidentes no Brasil já tinham atingido quase 1 milhão de acidentes por ano. O caro não é o pedágio, o caro é o volume de acidentes que essas rodovias proporcionam. Com falta de manutenção? E o acidente rodoviário, ele tem um custo médio de $4.000. Agora, se você tem 1 milhão de acidentes, multiplica, tu vai ver qual é o valor, o prejuízo que a sociedade tem. Então, os políticos nunca tiveram sensibilidade, nunca tiveram vergonha na cara, entendeu, de enfrentar esse assunto, né? Então, eu comecei a escrever artigos. Em 90, escrevi na Zero Hora, Jornal do Comércio, né, falando sobre o que se desperdiçou de dinheiro em estradas desnecessárias, em obras, em currais eleitorais que não tinham, economicamente não tinham nenhuma necessidade, né? Vou te dar um exemplo. Livramento Quaraí, entendeu? Aquilo lá não tinha tráfego que justificasse ainda é a melhor rodovia de pista simples no estado do Rio Grande do Sul, em termos de projeto. Só que passa ali somente aqueles carros dos fazendeiros. E as linhas uruguaias parece que entram no Brasil para fazer... ir num outro ponto do Uruguai, que as estradas deles são ruins, e eles usam a nossa estrada, que é de primeira classe, né? Então, fizeram obras desse tipo, né? E não só aqui no Rio Grande, mas pelo Brasil inteiro, né? Então, eu fiz essa série de artigos denunciando isso aí, né? E consegui. Dava muita entrevista em jornais, em televisão, em rádios. E isso começou a fazer eco, né? Em 1993, né? Em 1990, né? Eu estava, então, escrevendo esses artigos defendendo o uso de concessões rodoviárias, que se selecionassem já que o DNR não tinha recursos para fazer nada além do tapa-buraco, e isso ainda de forma precária, nós tínhamos que selecionar trechos de grande movimento, de grandes volumes de tráfego, e conceder para empresas que, através da cobrança de pedágio, né, um pedágio não mais público, e sim um pedágio privado, tornasse aquele segmento autossustentável. E é isso, essa é a filosofia que passou a prevalecer dentro aquilo que chamamos de PROCROF, Programa de Concessões de Rodovias Federais, que foi instituído em 1993. Tá? E com nos primeiros anos, deixa eu ver, em 97, nós já tínhamos 5 trechos concedidos, né, de grandes rodovias, e que elas estavam
digamos assim, dando condições de não só recuperar a rodovia, mas fazer aumento de capacidade, isto é, aumentar a capacidade de escoamento, com aumento de número de faixas, como se fez aqui na Freeway até Gravataí, né? E que dentro de alguns dias mais nós vamos ter que fazer até Osório. E além do aumento de capacidade, as estradas que eram de pista simples iriam ser duplicadas, como é o caso da 290, que ela está em contrato, só que está faltando recurso. Houve um problema de falta de recursos agora, então ela está andando a passos lentos. Mas no momento em que essa estrada, a 290, que é uma das mais perigosas do estado do Rio Grande do Sul, agora há poucos dias houve um acidente com caminhão e ônibus e morreram 6 pessoas e 16 pessoas ficaram feridas, né? Isso aí, esse é o custo da estrada quando ela é mal administrada, né? E quando ela não tem recursos para fazer um aumento de capacidade e que seja melhorada a segurança viária, porque a segurança viária depende não só do projeto, mas do número de vias, de faixas que você tem à disposição, do número de pistas. Por exemplo, existe um paradoxo que nós chamamos de trânsito. Uma estrada de pista simples, né, como a BR-290, ela tem capacidade para escoar 2.000 veículos por hora. Agora, no momento, os trechos em que já foi duplicado, ela aumenta, ela recebe uma outra rodovia de pista simples igual, só que ficam uma em cada sentido. E o paradoxo é exatamente isso. Em vez de dobrar, porque ela está sendo duplicada, em vez de dobrar a capacidade, ela quadruplica. Então, daí a importância de rodovias concedidas, mas aí é que tem que se corrigir aquele erro que foi cometido pelo Estado quando fez concessões. Ele fez só para fazer a manutenção, fazer pintura e tapa-buraco e roçada, e melhorar um pouco a sinalização, né? O que temos que fazer é concessões que arrecadem recursos que possibilitem melhoramentos nesse sentido, de duplicação, de aumento de capacidade e de melhorias significativas na segurança. Uma rodovia duplicada, o número de acidentes que ocorre nela é 1/3 somente, mantendo os mesmos motoristas apressados, com infratores, né? Ela, pelo fato de não ter contramão assim e muito próxima, né, uma da outra, ela reduz a 70% dos acidentes. É interessante quando a gente identifica e faz uma radiografia da malha do Rio Grande do Sul, né, e a gente vê no raio de 200 quilômetros de Porto Alegre quantas rodovias são duplicadas. Somente a Freeway e hoje a 101 que está 70% duplicada. A RS 122, que abastece o principal polo metal mecânico segundo polo metal mecânico do Brasil, que é Caxias do Sul, é pista simples. A 290, que é a principal estrada ou rodovia de ingresso do Mercosul, ela provavelmente vai custar o dobro, 3 vezes mais, porque a quantidade de obras paradas, quantidade de obras que terão que ser refeitas para voltar e retomar novamente as atividades normais, vai custar muito caro. A RS 287, também, que agora parece que foi licitada e começou já a construção dos pedágios. Mas se a gente for olhar as principais rodovias, nós só temos uma com 100% de duplicação até Porto Alegre. Isso aí é um atraso no desenvolvimento do Estado. Então, hoje o nosso assunto aqui é o desenvolvimento rodoviário no Rio Grande do Sul, falando também de todo o processo rodoviário e da malha viária do Brasil como um todo e de como isso afeta a população que transita por todo o nosso estado. Para falar sobre esse assunto, hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o Mauro Panitz, especialista em segurança,
Panitz, especialista em segurança viária, e também o Antônio Augusto Lovato, que é o nosso engenheiro de transporte, convidado para o nosso programa hoje. Em alguns instantes nós voltamos com mais informações. Não saia daí e continue acompanhando o TV Câmara Entrevista. Estamos de volta com o nosso programa, o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje debate os efeitos e o desenvolvimento das rodovias no Brasil e também focando aqui no Rio Grande do Sul na situação da malha viária do nosso estado. Recebemos o Antônio Augusto Lovato, que eu já aproveito para perguntar, com base nas últimas palavras do Mauri Panitz no bloco anterior, se para além da falta de recursos do poder público, se a opção pela concessão para a iniciativa privada é realmente a melhor opção, já que, visto que o poder público também, fatores políticos influenciam nas decisões e acabam, por óbvio, paralisando obras e atrasando todo o desenvolvimento rodoviário no estado. Eu vejo que a gente tem uma gama de exemplos pelo Brasil afora, que deram muito certo, e até mesmo no Rio Grande do Sul. E a gente não pode correr o risco de somente se deter às questões que não deram certo, né? Então, na verdade, o pedágio privado, que eu vejo que é a melhor solução, é um dispositivo, é uma maneira de concessão utilizada no mundo inteiro e que tem trazido muito mais resultado e muito mais benefício para a população como um todo, em velocidade de manutenção, em velocidade de duplicação, em melhorias de algumas obras de arte, principalmente viadutos, retornos, anéis, enfim, todo tipo de obras em torno de uma rodovia, e isso tem se mostrado muito eficiente. O que a gente precisa muitas vezes é de uma regulação e de uma fiscalização também eficiente em cima disso, que talvez muitas vezes pequem em alguns setores e alguns órgãos em função da regulação. Então, basicamente é isso. Tendo uma boa regulação, uma boa fiscalização e utilizando um pedágio privado, com certeza é o melhor modelo que a gente pode oferecer para a população brasileira. Agora, Augusto, você fala nessa velocidade da iniciativa privada, né, em resolver os problemas principalmente de manutenção e outros que envolvem a malha viária concedida. Mas também existem, por parte do público que nos assiste, algumas dúvidas sobre a questão das obras paralisadas que eles enxergam nas rodovias, já que são obras de longo prazo normalmente. Para você, qual é o principal problema que fazem as obras serem paralisadas depois de um processo licitatório, depois de um processo de concessão já feito? Nós estávamos comentando agora há pouco, nós tivemos algumas rodovias aí, vamos pegar o exemplo a 101, que o Porto Alegrense conhece bem. Levou quase 20 anos para ser duplicado, até Florianópolis. E os problemas são muitos, né? Os problemas muitas vezes são falta de dinheiro, né? Que ocorre algumas interrupções de alguns lotes. Temos também uma barreira que é o TSU, né? Que ela não, no momento que vão aditar um valor acima de 25%, ela novamente vai ter que ser licitada. Nós temos também os processos, né? Que muitas vezes que as ações judiciais que também atravancam o problema. Então eu te digo o seguinte, o problema não é o pedágio, o problema são as situações criadas no momento da construção da rodovia e principalmente, né, o que eu insisto em dizer, a gente tem uma regulação muito boa e muito importante em cima desse todo esse modelo de rodovia. E Mauri, essas questões judiciais, elas fazem algum sentido após essa série de acordos que são feitos antes da licitação, antes de todo o processo licitatório entre a iniciativa privada e o poder público? Apesar dos acordos que a gente sabe que ocorrem, né? Mas sempre há os dissidentes, né? Então eles acabam requerendo na justiça o direito de ter uma verificação daquela licitação, se foi bem julgada, se a proposta está atendendo, né? Atendendo à legislação, né? Mas existem outras coisas dentro
Eu vou propor aqui as pessoas que circulam pela BR-101 examinem a BR-101. Foi feito mais ou menos no mesmo tempo. Daqui, a nosso trecho gaúcho e o trecho catarinense foram feitos até Florianópolis mais ou menos no mesmo tempo, nesses 20 anos. Será que o projeto das duas é o mesmo? Você percorrendo a rodovia, até um leigo, entendeu? Alguém que não precisa ser engenheiro civil, especialista em rodovias, em transporte, em segurança viária, segurança de trânsito, para verificar que a segurança lá em Santa Catarina é bem maior do que aqui no Rio Grande do Sul. A primeira diferença é que lá eles fizeram ruas laterais. Então nós temos, e não existe tráfego transversal entendeu? Veículos entrando e saindo na rodovia. Se existir, casos muito raros. Mas aqui, a cada 100 metros, a cada 50 metros, você tem uma entrada e saída da rodovia. Esse tráfego transversal ao fluxo principal da rodovia, de alguém que quer entrar na rodovia, quer se incorporar, ou que quer atravessar para fazer o retorno, né? Esse tráfego é que cria essa insegurança, esse potencial de risco muito elevado. Na época que se começou a construção aqui, eu fiz uma denúncia, e quando eu verifiquei, e fiz a denúncia ao Ministério Público, que fez ouvidos moucos, né? E não quis levar em consideração a minha denúncia como especialista na área de segurança. Alguém que exerceu até um cargo de comandar a polícia rodoviária, quer dizer, que até nessa área eu estive. Então eu conheço essa área de segurança muito, porque muito estudei isso. E o que eles disseram? Que não tinham condições de fazer uma análise para me dar razão, então iria acabar prejudicando o andamento das obras. É que eu denunciava a falta. Primeiro, eles fizeram caixas de inspeção de drenagem no canteiro central que ficavam assim, algumas delas a 1 metro. Caixas de concreto. Quer dizer, que se você sai da rodovia, bate de frente naquele concreto e todo o pessoal que está dentro do carro, se bater a uma velocidade acima de 70, 80 km por hora, morre todo mundo. A norma estabelece que esse tipo de dispositivo, até os blocos, aqueles blocos onde eles botam aqueles pórticos, você vai encontrar vários lugares aí, blocos com 60, 70, 1 metro fora do solo. Eles devem ficar, pela norma, a menos de 20 centímetros. As ruas laterais que existem em Santa Catarina não existem aqui. Então, qualquer proprietário, qualquer sítio, qualquer casa, e nós temos hoje a nossa 101, ela é praticamente uma zona urbana que vai daqui de Osório até Torres. Então tinha que ser criada, seria uma obrigação fazer uma rua lateral de cada lado, entendeu? Para que as pessoas que quisessem os lindeiros, né? Eles teriam que fazer a travessia da rodovia por passagens inferiores, como foram feitas lá em Santa Catarina, as chamadas PI, passagem inferior, que é o tipo de um bueirão que passa até um caminhão por dentro, tá? É tipo de um mini viaduto. E aqui na Estrada Gaúcha, a segurança não foi levada em conta. Eles pegaram simplesmente o manual de projeto de rodovias, fizeram o traçado que já existia, colocaram um outro traçado ao lado, entendeu? Fizeram uma seção transversal muito no chute, tá? E não levaram em consideração os impactos da segurança, né? Os impactos no trânsito da rodovia. Então, ela é uma estrada inacabada.
A 101 só vai ficar pronta o dia que for feito rua lateral nos dois lados e que fizerem passagens inferiores aonde for possível. Eles encheram de rótulas, né? Aquelas rótulas enormes que tem ali. Muitas daquelas rótulas só atrapalham, porque são curvas. Então você encheu a rodovia, que deveria ser reta, uma rodovia cheia de chicanas, né? Que são essas tais de rótulas. Agora, Antônio Augusto, por que essa diferença na execução dos projetos, sendo que é dentro da mesma rodovia? Custo. Basicamente custo. Custo menor na Sem rodovia, dúvida. no trecho gaúcho? Exatamente, sem dúvida. A rótula é muito mais barato tu construir uma rótula do que tu fazer uma passagem por baixo da via, né? Então, basicamente é uma questão de custo. Claro, comprometendo, como o Mauri falou, toda essa questão de segurança. E porque não é apropriado uma rodovia, tanto que em algumas partes a rodovia em Santa Catarina tem uma velocidade diferente do que a do Rio Grande do Sul, né? Porque não é apropriado tu andar a 110, 100, 120 km por hora, a cada X quilômetros tu tem que fazer uma rótula, né? Não é muito apropriado, mas é tudo uma questão de custo. Mas e como fica a questão reguladora nessa ocasião? Questão reguladora, se a reguladora entende ou as normas colocam que aquilo ali está apropriado para a solução, é uma questão como existe em várias outras questões aí de rodovias que muita gente entende que não foram construídas das melhores padrões, né? Por exemplo, nós temos o exemplo aqui da 448. Muita gente reclama que ela foi feita em cima de um banhado, porque aquilo ali é uma região muito complicada, aquilo ali é um dos principais solos do Rio Grande do Sul e ela tem problema de desníveis, né? Mas será que poderia fazer melhor ou pior? É uma questão muitas vezes de construção, né? Mas aproveitando a experiência dos nossos dois convidados nos órgãos públicos que participaram também, quem regula essa questão de segurança no trecho gaúcho, no trecho catarinense, e por que essa diferença tão grande? Acontece que são jurisdições, né? Em cada estado tem uma jurisdição, que são todas vinculadas ao Ministério dos Transportes, mas a gente nota que há, sim, o comportamento de cada um, a qualidade, o nível de exigência das normas numa jurisdição é diferente da outra. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, a BR-290, inclusive tem concessionária fazendo a conservação, cuidando da sinalização, da roçada ali, né? Essa rodovia BR-290, depois que o Dutra, em 47, inaugurou a ponte de Passo de los Libres, começaram o DAIR fez um convênio com o DNR da época, lá dos anos 50, né? E fizeram a rodovia. Durante muitos anos ela operou em chão batido, só em cascalhada, né? Mas o projeto foi feito pelo DAIR. Projeto geométrico, o corpo estradal, né, a largura do aterro, tudo isso aí foi dentro das normas de 1949, que foram promulgadas pelo Ministério de Viação e Obras Públicas, lá nos anos 49, e depois foi feita uma adaptação nessa norma em 1950. Em 1974, essa mesma norma foi assim, fizeram um pequeno ajuste, mas não mudou muito. A velocidade usada como velocidade que nós chamamos de projeto, a velocidade diretriz da BR-290 é a velocidade diretriz lá de 1949, 80 km por hora. Isso quer dizer, as rampas que foram construídas, os declives, a largura da plataforma, os raios de curva, isso tudo é regido pela velocidade de 80 km por hora. Quer dizer que se colocar, depois de... E aí, lá pelos anos 70,
antes, nos anos 60, ela foi toda pavimentada pelo DNR. O DNR tomou de novo aquela concessão que tinha sido através de convênio dada ao Estado e pegou a rodovia de volta e resolveu pavimentar no tempo do Andreasa, né? Só que ela foi sinalizada na época em 80 km por hora, mesmo pavimentada. Agora, recentemente, de uns anos para cá, ainda no tempo que tinha concessão estadual, quando o Brito conseguiu pegar, através de convênio, essa rodovia para o Estado cuidar, entendeu? Ele, em vez de cuidar das estradas do Estado, não, ele resolveu criar um sistema de concessão envolvendo as estradas federais. Esse é um dos grandes problemas desse Estado, entendeu? Querer fazer obras do governo federal, e esse governador que saiu agora, ele andou dizendo que vai fazer obra federal com recurso do Estado. Acho interessante outras autoridades aí de órgãos controladores tomarem cuidado, né? Porque se a obra é federal, tem que ser feita com recursos federais. Bom, então, depois de pavimentada, era 80. No tempo das concessões e agora com essa nova concessão, a rodovia ela está chegando ao ponto de quase congestionar diariamente. Né? Saturação, né? Há uma saturação. Ela está chegando a um nível de serviço que nós chamamos de D, E e quase F, que são os mais altos níveis. Chega-se de 1.500 a 2.000 veículos por hora. Que chega no congestionamento, né? E isso vai criando um tráfego forçado, lento, irritante para os motoristas. E o que ele vê o motorista do lado? Assim, placas permitindo velocidade de 100 km por hora. Ué, mas a velocidade diretriz não é 80? Ah, mas foi usada a norma de 74. A norma de 74 permite, quando você alargar os acostamentos daquela estrada, modificar os raios, melhorar as condições geométricas, aí você pode levar a 90, 100 km por hora. Mas isso não foi feito nessa rodovia. Eles simplesmente colocaram placas. Por quê? Porque os políticos queriam agradar a população. Não, agora nós vamos aumentar. E o povo que circula nas estradas não tem preparo técnico, não tem noção do risco que correm quando circulam nessas rodovias perigosas. E eles circulam muitas vezes que nem loucos, né? A 90, sem fazendo ultrapassagens imprudentes, né? E aí que nós temos esse alto índice de acidentes. Então, uma coisa que deveria ser feita, antes de duplicar essa rodovia, deveriam recolher todas aquelas placas e colocar pelo menos 90 km por hora. Porque 100 km por hora é muito. Perfeito. Antônio, por gentileza, para a gente encerrar o nosso programa, última fala, por favor. Essa questão dos acidentes é uma questão interessante, né? O Brasil já chegou a ter quase 200 mortes por dia nas ruas, estradas e avenidas brasileiras. Quase 200 mortes. Depois das mudanças que aconteceu aí nos últimos anos, principalmente na área urbana e o aumento da fiscalização, isso caiu para em torno de 130, 140 mortes por dia. Mas é um Boeing, todo dia, que eu costumo dizer, que explode, cheio de gente no Brasil em função das condições de trânsito. Que muito tem que ver com tudo isso que a gente está discutindo. Ou seja, a falta de investimento, a falta de infraestrutura adequada para receber esse volume gigante de automóveis, e cresceu barbaramente nos últimos anos, automóveis e caminhões principalmente, é o que está dificultando muitas vezes a gente diminuir esse Boeing aí que cai todos os dias nas nossas estradas, ruas e avenidas brasileiras.
Perfeito, obrigado, Antônio. Com isso, nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Hoje o TV Câmara Entrevista discutiu o desenvolvimento rodoviário no Brasil, principalmente focado no cenário das estradas aqui no Rio Grande do Sul. Agradeço aos nossos especiais convidados. Hoje recebemos o Mauri Panitz, que é nosso especialista em segurança viária. Muito obrigado pela participação, Mauri. Disponha sempre. Agradecemos também ao Augusto Lovato, que também participou conosco, ele que é engenheiro de transporte. Obrigado. Obrigado. Estamos sempre à disposição aí, quando for preciso. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição.